Olá, esse programa tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Oi, meu nome é Rebeca e agora eu vou estar com vocês na Saúde na Polo. Vamos falar sobre saúde, vamos dar dicas de bem-estar. Eu sou biomédica e hoje a gente vai abordar um tema em que eu trabalho. É transfusão de sangue, doação de sangue, banco de sangue. A importância da doação de sangue. Se você é doador, você vai tirar suas dúvidas. Se você quer ser doador, você também vai tirar suas dúvidas. A doação de sangue, ela é voluntária, anônima. A pessoa que tem o interesse de estar doando sangue, ela tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos. No caso do adolescente que tem do 16 e 17 anos, ele tem que comparecer com um responsável, né, para assinar o termo de que ele está podendo doar o sangue. Precisa-se levar documentos originais, com foto, RG, carteira de trabalho, mas tem que ser o original. Não pode ser cópia e não pode estar plastificado. Nenhum documento original hoje, ele plastifica mais. Então, isso quebra a autenticidade do documento. Tem que estar gozando de boa saúde, não pode estar gripado. Alguns medicamentos, na hora que você passa pela triagem, ele é descartado. Então, naquele momento, você não vai poder doar sangue. Só vai poder doar depois que você tiver passado pelo tempo da janelinha do remédio fazer o efeito. Tem que estar alimentado. Logo pela manhã, se você for doar pela manhã, tomar um café leve, um pãozinho, um café com leite, uma vitamina, nada muito pesado. E se você for perto do horário do almoço, o ideal é não almoçar, é fazer um lanche leve. Porque o almoço e a doação do sangue, ela pode te causar uma náusea, um enjoo, uma tontura, então pode te dar uma reação. O ideal é que você esteja alimentado, mas com uma alimentação leve. Já sobre bebida alcoólica ou uso de algum medicamento mais forte, como psicotrópicos, o ideal é se parar 12 horas antes da doação. No caso de mulheres, são 90 dias de uma doação para outra. No caso de homens, são 60 dias. Sobre tatuagens e piercings. Tatuagens e piercings ou micropigmentação, processos estéticos invasivos, a gente pede para que a pessoa dê uma pausa de 1 ano para poder estar doando sangue. Já sobre gripes, resfriados, dependendo do grau de que foi, o ideal é que fique 15 dias sem doar sangue, para você doar o sangue. Endoscopia ou colonoscopia, que são exames invasivos, que às vezes depende de anestésicos, de centro cirúrgico, no caso, o ideal é ficar 6 meses sem fazer a doação. A gente conta com alguns bancos de sangue na Baixada Santista. Aqui em Cubatão, a gente tem um dentro do antigo Hospital Modelo, hoje Hospital Municipal. A gente tem alguns bancos de sangue referência em Santos, que é o Guilherme Álvaro, que ele é o hemonúcleo. Ele não só aceita a doação de sangue, como também o cadastro para doação de medula óssea, que isso pode ser um outro assunto para um outro programa. E o banco de sangue satélite da Santa Casa, que ele também abastece a região da Baixada Santista, fazendo empréstimos. No Guarujá a gente conta com um banco de sangue também e na Praia Grande. Para fazer a doação de sangue, você precisa de no mínimo ter dormido 6 horas antes de doar. Ou seja, eu estou trabalhando, saí do turno, trabalhei a noite inteira, vou procurar um banco de sangue e doar hoje mesmo. Não, você tem que ir para casa, descansar e após 6 horas de descanso, você está apto a doar sangue. Porque pode acontecer de sentir tontura, mal-estar, enjoo. Então, não só prezando no bem-estar do paciente que precisa do seu sangue, você também tem que prezar pelo seu bem-estar, pela sua saúde. Porque o importante é o paciente estar doente precisando do sangue, mas você também tem que estar sadio para poder fazer essa doação.
Outro critério para doação de sangue, se a pessoa estiver gestante, ela não pode doar sangue, tá? Ela fica impedida durante a gravidez e alguns meses após o parto. Se você tomou vacina e quer doar sangue, tem que ficar atento a qual tipo de vacina você tomou e qual a janela que você precisa ter de tempo para fazer a doação. Dependendo da vacina, é 1 mês, outras vacinas já são 3 meses, é um pouquinho mais de tempo. Doenças como hepatite, se alguém teve contato com hepatite lá na infância, aquela hepatitezinha de comer a comidinha, um alimento mal lavado, mal cozido, a hepatite A no caso, você está impedido de doar sangue. Não que isso vá passar para o paciente, porque você não tem a doença mais, você só tem a sequela dela, né? Mas os testes que são feitos no sangue, eles revelam que existe ali uma imunidade para aquela doença. Então, você não pode doar sangue. Hepatite, sífilis, doença de Chagas, são doenças que mesmo que você já tenha curado, ela te impede de estar doando sangue. Algumas dúvidas também são os diabéticos. Se diabético pode doar sangue. Dependendo do medicamento que você faz uso, você pode doar sangue. Tenho pressão alta, posso doar sangue? Sim, dependendo do remédio, dependendo do tratamento, do tempo que o seu cardiologista libera para você ficar sem o medicamento, você pode estar doando sangue. Mas tudo isso você passa por uma triagem. Vou falar um pouquinho de como que funciona essa triagem. Quando você chega ao banco de sangue, você faz a sua ficha, você passa por uma pré-triagem. O que é essa pré-triagem? Essa pré-triagem, ela vai fazer um furinho no seu dedo para saber como que está o seu sangue. Se você está bem ou se você tem anemia. Se você tiver anemia, você já não pode doar sangue. Você tem que ali readequar a sua alimentação, se fortalecer, e aí você está apto para doar. Vai passar pelo aferimento da sua pressão. Se a sua pressão estiver legal, tranquila, você doa. Se a sua pressão estiver muito alta, você já também está bloqueado ali naquele momento para doar. Temperatura, se você estiver apresentando febre, você também não pode doar sangue, porque a febre ela é um indicativo de infecção, ou você pode estar entrando num processo infeccioso, uma gripe, um resfriado, e às vezes a gente nem sente que a gente está com febre. Quando você passa por essa pré-triagem, você está liberado para ir para a triagem. O que é essa triagem, Rebeca? A triagem é a entrevista que você vai passar pelo profissional que vai te atender. Ali ele vai te fazer algumas perguntas, se você já esteve fora do Brasil, se você já esteve fora do estado de São Paulo, porque dependendo de alguns estados, existem algumas doenças como a malária, que hoje ela não é detectada nos testes que a gente usa. Então fica um pouquinho mais difícil de você doar sangue. Então, se você tiver estado em alguns estados onde a malária hoje é uma doença regional, você fica impedido de doar sangue por um tempo. Você passa por essa triagem, ela vai te fazer uma entrevista, vai perguntar como que você está de saúde, como que você passou a noite, como que é a sua vida, mais ou menos, para a gente ter uma noção, para não se colocar nem em risco o paciente, nem o doador. Lembrando, é muito importante, não só quem vai receber o seu sangue, mas como você, como doador, também precisa ter a cautela, o cuidado com a sua saúde. Não basta só querer fazer a boa ação, a gente também tem que estar bem com a nossa saúde para fazer a doação de sangue. Agora a gente vai falar sobre a importância de ter um banco de sangue na cidade. Nós moramos numa cidade, nós vivemos numa cidade cercada por rodovias, onde há fluxos intensos de caminhão, carro, transporte de todos os tipos.
E a gente precisa trabalhar com um estoque razoável para não se ter um estoque crítico. No caso, o que é um estoque crítico? É quando os doadores não vão ao banco de sangue. E aí a gente tem que transfundir esses pacientes e não tem bolsa ali para repor aquilo que está saindo. Então a importância é, a gente vive no meio de uma cidade onde temos rodovias e a qualquer momento pode acontecer vários acidentes de grandes proporções, congestionamentos muito grandes, engavetamentos, e isso pode acarretar com um acidente mais grave envolvendo vidas, com perca de sangue. No caso, a gente também tem usinas, nós temos um polo industrial muito grande e a gente trabalha com pessoas ali dentro que correm riscos de peças se deslocarem dos lugares, de vários tipos de acidente, envolvendo a perda de sangue. Então, o importante desse banco de sangue hoje está aqui dentro de um hospital, dentro da cidade, é que no caso de um acidente onde o paciente está perdendo muito sangue, um volume de sangue muito grande, a gente tem como primeiro atendimento esse banco de sangue. Por isso que o estoque tem que estar sempre repondo. O ideal é que todo dia haja doador. Todo dia alguém vai doar sangue. Para esse estoque nunca ficar no crítico. Sempre ficar bom. O ideal é que tenha estoque suficiente para que a gente possa atender acidentados, baleados, esfaqueados. E não só isso. Porque o paciente que precisa de sangue, nem sempre ele sofreu um acidente onde é visível nele a subtração do sangue. No caso, a gente tem um leque de doenças como anemia falciforme. O paciente com anemia falciforme, em crise, ele sente muitas dores. E aí o sangue dele começa a diminuir. Eu vou falar dessa forma para que você aí de casa consiga entender. E aí ele começa a passar muito mal. Então ele precisa repor um sangue. E aí eu tenho que ter esse sangue lá no estoque. Não só isso, não só essas doenças. Não é só a série vermelha, porque o sangue, quando a gente recebe, ele salva até 4 vidas. Como funciona isso, Rebeca? Funciona da seguinte forma: a gente vai lá, senta, põe aquela agulhinha no braço, sai aquele sanguinho ali em torno de 480, 490 ml, e aquela bolsinha fica tão bonitinha, né? Só que quando você vai embora, ali por trás, a gente vai processar aquele sangue, e aquele sangue ali, ele vai virar 4 coisas diferentes. Ele vai virar concentrado de hemácias, que é a parte vermelhinha do sangue, aquilo que a gente vê quando sai, quando a gente se corta, sabe? Que a gente se machuca, que a gente vai ali limpar o ferimento do filho, aquela partezinha vermelha. Então, ali as hemácias, ela que dá a corzinha vermelha. A gente costuma falar que é a balinha soft do sangue, porque ela é bem, lembra aquela balinha soft lá de antigamente? Ela é redondinha, com aquele buraquinho no meio. Então, a hemácia ela é igualzinha. Já a série branca a gente não consegue ver. O que é a série branca, Rebeca? A série branca é o plasma, é a plaqueta, é o crio precipitado. Falou grego, não estou conseguindo te entender. A gente processa a bolsa. E aí a série vermelha a gente separa como concentrado de hemácia. Depois a gente separa o plasma, que é o que ajuda na cascata de coagulação. É o que vai fazer a coagulação do teu sangue. Quando você se corta, que rapidinho vira uma casquinha, é ali que está a plaqueta, o plasma. É ali que está o plasma. Ele que faz cicatrizar rapidinho, virar uma casquinha, junto com a plaqueta. Eles são a série branca. E no nosso processamento do sangue, a gente consegue separar o plasma da plaqueta, que são as 2 séries brancas. E ainda a gente consegue produzir o crio precipitado, que é uma geleinha
do plasma junto com a plaqueta. É meio difícil, né? Mas é isso que vai salvar as vidas. É isso que salva as vidas. E isso está dentro da gente, no nosso sangue. Então, quando eu vou doar sangue, eu penso, eu não estou doando para uma pessoa, eu estou doando para 4, eu estou salvando 4 vidas. Não existe só o acidentado, a anemia falciforme. A gente também tem bebezinho. Os bebezinhos que nascem prematuros, sabe? Que não se adaptam ainda, não conseguem sugar, tem que tomar fórmula. Às vezes eles ficam anêmicos. Então precisa repor sangue também. Então pensa, o quão valioso é o nosso sangue hoje. A gente diz, né, onde eu trabalho, e eu venho de longo tempo, eu estagiei na época da faculdade no Banco de Sangue da Santa Casa, e a gente dizia, o ouro vermelho. Em Cubatão a gente tem o ouro negro refinado, que é o petróleo. A gente tem a Amazônia, que é o nosso ouro verde. E dentro da gente, que a gente pode doar para uma pessoa que está precisando, o nosso ouro vermelho. Eu te convido a procurar aí na sua cidade, se você é de Cubatão, aqui no Hospital Modelo, em Santos, em São Vicente, na Praia Grande, no Guarujá, aqui na Baixada, ou você aí de outro estado que está acompanhando a gente pelo YouTube, procura na sua cidade. Vai se informar melhor. O que eu estou falando aqui é só o básico, é rapidinho, só para você ter uma noção do quão importante é a doação de sangue. Principalmente em época de férias, que o pessoal pensa só em viajar. Época de festa, que o pessoal está só se divertindo, mas sempre tem alguém precisando de você. E nunca se esqueça, quem está ali no hospital é o amor da vida de alguém. Você pode doar, só basta querer e procurar. E aí, gostou dessas informações? Semana que vem tem mais. E se você gostou, comenta aqui. Chama aí seu vizinho, seu parente para assistir, para tirar as dúvidas. Se inscreve no Instagram, se inscreve no YouTube, a gente está te esperando. E hoje a gente encerra mais uma edição do Saúde na Polo. Tchau!